Bom dia. Os agentes de stress e os protocolos de stress já têm todos algum tempo. Encontrei alguma coisa de novo na literatura que vou tentar passar-vos. Portanto, como sabemos, sempre possível nós devemos utilizar o exercício como stress na cintigrafia cardíaca e usamos o stress farmacológico exatamente quando a prova de esforço não está indicada ou está contraindicada. Como agentes de estimulação, nós temos fundamentalmente, como sabem, os vasodilatadores, com o antigo dipyridamol, adenosina ATP, em alternativa à dopamina e agora, mais recentemente, os novos agonistas dos receptores A2A, regadenoson e binadenosson. Começando pelos agentes vasodilatadores, portanto, como todos sabem, a adenosina atua diretamente sobre os receptores a nível coronário A2A e depois sobre outros receptores que têm outros efeitos a nível cardíaco sobre os nódulos. O dipyridamol atua sobre os mesmos receptores, mas indiretamente inibindo a degradação da adenosina e agora, mais recentemente, os novos agonistas A2A irão atuar mais seletivamente sobre os receptores A2A e menos sobre os restantes receptores. Como sabem, a adenosina é uma substância natural, existe no organismo sob várias formas, entre as quais sob a forma da ATP, que pode ser usado também como estimulação farmacológica, e o dipyridamol, uma substância química com uma ação mais prolongada e mais irregular, pelo que tem sido completamente ultrapassado pela adenosina, desde há muito tempo. A preparação, quer de um quer do outro, passa pela suspensão das metilxantinas, pelo jejum. Os protocolos são estes: o dipyridamol em desuso, a adenosina, protocolos de 6 minutos e de 4 minutos, com a dose de 140 microgramas por quilo por minuto, verificando-se capacidade diagnóstica idêntica, quer no protocolo longo, quer no protocolo curto, com a vantagem no protocolo curto do doente ter os efeitos acessórios colaterais durante menos tempo. Temos vários efeitos, como todos sabem, uma série de efeitos colaterais devido à ação sobre os outros receptores, mais prolongados no dipyridamol e exigindo a necessidade frequente da administração de aminofilina. Alterações hemodinâmicas da adenosina são, em geral, a subida da frequência cardíaca, a redução da tensão arterial, se bem que possa ter efeitos contrários, há alterações de ST e possibilidade de bloqueio auriculoventricular, se bem que raro e, em geral, de primeiro e segundo grau. Efeitos graves com estes vasodilatadores, portanto, são raros. Efeitos prolongados com a adenosina ocorrem em menos de 0,1%, e isto inclui broncoespasmo, paragem cardíaca e respiratória e bloqueio completo, e também com o dipyridamol estes eventos são raros. O tratamento nestes casos é a aminofilina, como sabem, a suspensão da adenosina e muitas vezes, a maior parte das vezes, consegue-se regredir estes efeitos. As contraindicações são também as que já sabem, são todas aquelas que dependem da ação da adenosina sobre os outros receptores. Estas contraindicações são as mesmas para o dipyridamol. No entanto, as vantagens da adenosina, e foi aquilo que fez com que substituísse completamente o dipyridamol, consistem no seu rápido início da ação, numa semivida ultra curta, 10 segundos, a semivida plasmática, e no efeito vasodilatador mais potente e mais previsível. Apesar destas vantagens, portanto, sabemos também que não é completamente boa a adenosina devido aos efeitos que já falei. Temos aqui o ATP, que é interessante, pus aqui este slide, porque esta publicação, portanto, do grupo do professor Vítor Gil, data de 95. E, portanto, neste estudo verificavam que a eficácia e a tolerância da vasodilatação coronária com o ATP para diagnóstico de doença coronária eram idênticas à da adenosina. Contudo, aquilo que se tem usado até agora é a adenosina e não o ATP. Ultimamente têm aparecido alguns artigos, portanto, temos este aqui de há 3 anos, de 2008, e que compara o stress farmacológico com ATP com cintigrafia com exercício. Isto por, provavelmente, razões de preço, porque a adenosina é bastante mais cara do que o ATP e em alguns centros já se está a usar em alternativa. As conclusões deste estudo foram de que ambos os métodos, portanto, mostraram
Este estudo foi feito em doentes com doença coronária conhecida e verificou-se que tanto a cintigrafia com ATP como a cintigrafia de esforço tinham achados idênticos na doença de um vaso. Contudo, na doença multivaso, a cintigrafia utilizando ATP demonstrou ocorrência de isquemia mais extensa e grave nos mesmos doentes, podendo esta diferença, consideraram os autores, ser importante para a utilização do ATP quando se pretende estratificação de risco em doentes com doença coronária conhecida. Muito bem, mas face a tudo isto, quer com a adenosina, com a ATP ou com o dipiridamol, o stress farmacológico tem algumas limitações. Como sabem, o dipiridamol leva a aumentos imprevistos dos níveis de adenosina e necessita frequentemente terminação com a aminofilina pelos seus efeitos secundários. A adenosina nem sempre causa uma dilatação arteriolar coronária máxima. Existe um antagonismo das xantinas, quer com a adenosina, com a ATP, com o dipiridamol. A adenosina leva também ao aumento do fluxo esplâncnico e isto pode condicionar uma interferência com a imagem da parede inferior cardíaca, por aumento de captação intestinal ou hepática. E, para além disto, a adenosina e o dipiridamol têm possíveis efeitos de exacerbação grave de asma ou de uma dor pré-cordial muito desconfortável para os doentes, tipo angina, e que é realmente frequente. Para tentar obviar este problema, surgiu um protocolo de associação de vasodilatadores com o exercício. Verifica-se que a associação da adenosina com baixo nível de esforço é segura, que pode aumentar a detecção de isquemia, uma vez que estamos a associar dois mecanismos, um mecanismo de alteração, portanto, discrepância de perfusão com o mecanismo de aumento de duplo produto, que é o do exercício, com indução de verdadeira isquemia, reduz a ocorrência e gravidade dos efeitos colaterais, nomeadamente bloqueio auriculoventricular, consegue reduzir esta radioatividade subdiafragmática, melhorando a relação coração-fundo e o contraste. No entanto, não está muito indicado, portanto, este protocolo para doentes com bloqueio de ramo esquerdo. Também como tentativa de ultrapassar as limitações destes agentes, surgiram estudos com vários, desde há alguns anos, com agonistas seletivos dos receptores A2 e com antagonistas dos receptores A1. Estes agonistas seletivos de receptores A2 produzem uma vasodilatação mais potente, têm a possibilidade da injeção em bolo, que é uma vantagem, e produzem menos efeitos adversos pela sua maior seletividade. Comparando aqui dois destes agonistas, portanto o regadenoson com o binadenosson com a adenosina, verifica-se que têm uma afinidade maior para os receptores A2A, com uma maior potência em relação à adenosina. Concentração plasmática do regadenoson, que é o mais utilizado, portanto, nós ainda não temos, tanto quanto saiba. A concentração máxima plasmática atinge-se em apenas 1 a 4 minutos após a injeção, paralelamente ao início da resposta hemodinâmica. Semivida de 2 a 4 minutos, de fase inicial, e depois uma semivida, uma fase intermédia de 30 minutos. O dipiridamol tem que ser suspenso 2 dias antes, no caso do regadenoson. A administração é em bolos, como eu já disse, em bolos de 10 segundos. Após o que se administra, portanto, um flush salino, e o radionuclídeo é administrado 10 a 20 segundos após o salino e diretamente no mesmo catéter. Os efeitos hemodinâmicos são idênticos aos da adenosina, portanto, relativamente à frequência cardíaca e à tensão arterial, ocorrendo, contudo, mais tardiamente, portanto, 45 minutos após a sua administração. Efeitos secundários são menos frequentes, mas são idênticos aos da adenosina. Em relação aos bloqueios, temos uma menor frequência, nomeadamente o bloqueio segundo grau ocorre em 0,1% comparativamente com 1% com a adenosina. A maioria dos efeitos tem início precoce e desaparece em cerca de 15 minutos, com exceção das cefaleias que desaparecem mais frequentemente. E a aminofilina deve ser dada em caso de sintomas graves ou persistentes. Indicações para reversão são exatamente as mesmas da adenosina. E trago-vos aqui um estudo, um ensaio, o REC-X, que é de 2009 e que é um estudo duplamente cego, randomizado, em que se faz a combinação do regadenoson com baixo nível de exercício em doentes submetidos a cintigrafia. O objetivo deste estudo foi determinar a segurança com o exercício, a qualidade de imagem, a tolerância do doente e a detecção, a capacidade de detecção de defeitos de perfusão.
e verificaram-se que os efeitos adversos ocorreram apenas em 33% versus 95% com a adenosina, e concluiu-se que a combinação do regadenoson com baixo nível de esforço é bem tolerado, está associado a menos efeitos colaterais do que com a adenosina. Os doentes referiram que preferiam a utilização do regadenoson relativamente aos efeitos que sofreram com a adenosina. Como alternativa, como já todos conhecem, é usado já de há longo tempo, temos a dobutamina, um análogo sintético de catecolaminas, atuando receptores beta-1 com efeito inotrópico positivo e também com efeito cronotrópico, que tem uma duração, uma semivida aproximadamente de 2 minutos e o início da ação em 1 a 2 minutos, mecanismo fisiológico. E sabemos que com doses baixas de dobutamina nós o que fazemos, o stress que fazemos é aumentar o inotropismo, portanto a contratilidade, e aumentar a frequência cardíaca, com aumento de consumo e, portanto, com indução de isquémia, e com doses mais elevadas temos um efeito, a partir dos 20 microgramas, temos um efeito que é mesmo idêntico ao do exercício, com aumento de frequência, com aumento de tensão, com aumento de duplo produto. As indicações da dobutamina são exatamente as contraindicações dos vasodilatadores. Efeitos secundários, os principais são alterações tensionais e alterações de ritmo, com possibilidade de arritmias ventriculares. São, contudo, pouco frequentes, mas não nos podemos esquecer que podem dar taquicardia e fibrilação ventricular. O protocolo é um protocolo moroso, que pode ter complicações e, portanto, deve ser feito a nível hospitalar, que começa com doses de 5 microgramas indo até 40 por quilo por minuto, em vários estadios de 3 minutos, e que pode terminar com um estadio de 1 minuto após a administração da atropina, no caso de não se atingir a frequência cardíaca prevista. As contraindicações para a dobutamina são, sobretudo, situações de arritmias e de instabilidade coronária ou tensional. E, face a tudo isto, ficamos com a noção, que já é da longa data, que a adenosina e o dipiridamol dos vasodilatadores têm uma sensibilidade maior do que a dobutamina. Contudo, a dobutamina tem uma especificidade idêntica à da adenosina e superior ao dipiridamol. Portanto, utilizar a adenosina à cabeça. Relativamente a protocolos de stress, podemos usar protocolos de 2 dias ou de 1 dia. Em casos de 1 dia, podemos começar protocolo de stress seguido do repouso, que pode ser protocolo começando pelo repouso e terminando com o exercício de 1 dia, ou com a adenosina, ainda com o dipiridamol, já praticamente não utilizado, e ultimamente, a utilização do regadenoson em bolos na dose de 0,4 miligramas. O António Ventosa já falou, portanto eu trouxe isto apenas para mostrar que com as novas câmaras é possível utilizar protocolos que utilizam 2 isótopos, portanto o tálio e o tecnécio, protocolos estes que têm a vantagem da sua rapidez, com uma boa qualidade de imagem e dosimetria semelhantes ao protocolo repouso-stress com tecnécio, permitindo também uma avaliação da reserva miocárdica. Para finalizar, termino dizendo-vos que a escolha do agente de estimulação, como sabem, depende da sua disponibilidade, da experiência do centro e do próprio doente, das suas características. Atualmente não temos nenhum agente ideal na nossa prática clínica. Temos recentemente os novos agentes de estimulação farmacológica, com as vantagens do bolos, da semivida, da hipersensibilidade, da hiperseletividade, e recentemente estão publicados os novos protocolos de stress baseados com nova tecnologia, com aquisições ultra rápidas. Obrigada pela vossa atenção.